Candidato a governador do estado de São Paulo? Essa já é a minha primeira pergunta, porque o próprio RD traz nessa semana, no repórterdiario.com.br, a informação de que o PT vai antecipar aí o anúncio da sua pré-candidatura. Qual é a estratégia, Marinho? Por que essa antecipação? E eu falei provável. Há alguma possibilidade de você não ser candidato a governador de São Paulo pelo PT? Sempre há possibilidade, e nós temos que delegar muitas coisas a Deus. Porque a Deus pertence o nosso destino. Então, vou fazer isso, se Deus quiser. Claro. Se Deus não quiser, meu amigo, não tem conversa. Então, é evidente que o nosso partido vem construindo essa possibilidade. Uma grande 90% mais do partido deseja a minha candidatura. Tem o ritual do partido, a construção, enfim, que nós vamos trabalhar e as definições finais, verdadeiras, derradeiras, serão nas convenções, mas a força do partido diz que nós devemos imediatamente colocar o meu nome à disposição do eleitorado do Estado de São Paulo, dizendo que da minha pré-candidatura, para oficializar lá no segundo semestre do ano que vem como candidato, porque isso é até pelo sistema eleitoral brasileiro, você não pode dizer que é candidato antes das convenções. Tem que dizer que é pré-candidato. Penalidades, que é uma bobagem, existe somente no Brasil esse negócio, mas enfim, dia 1º nós vamos fazer uma grande plenária, mais de 90% das forças internas do nosso partido, para lançar a minha pré-candidatura a governador do estado e continuar discutindo a formação da chapa completa, porque nós temos que no tempo definir quem é o vice, ou qual a vice, candidato a governador, as nossas 2 vagas de senadores. Bom lembrar que essa eleição renova 2 vagas ao Senado, a vaga do Aloysio Nunes, que hoje é ministro do governo golpista, e da traidora do PT, a Marta Suplicy, que levou a nossa vaga, e nós haveremos de recuperar essa vaga ao Senado. Então nós vamos continuar nesse processo para a construção de uma chapa forte que busque disputar para valer o governo do estado. Agora, Marinho, nós já recebemos aqui no RD, recentemente, vários deputados pelo PT, e muitos deles até comentaram, eu vou puxar só o comentário de um aqui, o Teonílio Barba até fez um comentário aqui, que ele acha curioso, porque hoje os assuntos nacionais têm tomado muito o noticiário, ou os assuntos municipais, e parece que os assuntos do Estado passam batido. Pouco se fala do que acontece na Assembleia Legislativa e pouco se fala do que o governador Geraldo Alckmin, estou falando que o deputado colocou, não faz. Não é? Parece que tudo passa batido também. Você acredita como uma missão difícil, num estado que tradicionalmente elege o PSDB, praticamente mais de 20 anos governando o estado, fazer com que o eleitor enxergue o que não foi feito? Naturalmente, a gente enfrenta, eu estou acostumado a enfrentar missões difíceis, então é mais uma. Mas as eleições estaduais, ela acaba se submetendo à lógica nacional, isso vale para todos os estados brasileiros, mas em São Paulo é um caso muito peculiar, pela maneira de pensar e de agir do PSDB desde antes de nascer, e também pela maneira de agir por parte da grande parte da mídia paulistana, que ela é uma mídia nacional. Você pega a grande mídia paulistana, ela é também uma mídia nacional e debate e foca mais os temas nacionais do que os temas estaduais. E naturalmente o cidadão, ele vive na cidade, vive na localidade, então é natural que ele dialogue com as demandas municipais. E é natural que ele dialogue com as demandas federais e o Estado fica um negócio meio gelatinoso, sem saber direito qual a função do Estado, porque os problemas acontecem na localidade. Por exemplo, quando fala de violência e de segurança, se perguntar para a população de quem é a responsabilidade, muitos vão falar que é do prefeito, muitos vão falar que é do presidente da República, do governo federal, alguns vão falar que é do governo do Estado. Né? Então, quando eu era prefeito, o pessoal vinha reclamar comigo de segurança. Eu tenho que reclamar com o Geraldo Alckmin, é o governador. Eles têm os instrumentos de gestão de segurança, eu não tenho. Enfim, mas então pouco se debate o papel do Estado. A mídia não tem sequer um boletim diário sobre a Assembleia Legislativa.
A mídia paulistana, por exemplo, tem mais notícias sobre a Câmara Municipal de São Paulo do que a Assembleia Legislativa. Então, ou seja, o governo do Estado, ele acaba tendo meio que um controle absoluto. Teve até um estudo, alguém fez uma tese de doutorado falando do como o PSDB maneja as relações com o Judiciário Paulista, relação com o Tribunal de Contas, a relação com o Ministério Público e com a Assembleia Legislativa, ou seja, quase um controle absoluto, e, portanto, dialogam que eles têm interesse. Como eles não têm interesse de dialogar, as coisas passam batido. Então, acho que nós estamos buscando provocar o Estado, e eu estou viajando bastante o Estado, primeiro para conhecer o Estado real, não o Estado da estatística, o Estado das planilhas do Geraldo Alckmin, mas o Estado cidadão que reclama da polícia, da saúde, da educação, da infraestrutura do Estado, enfim, da ausência do Estado enquanto um governo que resolva os problemas, porque o PSDB governa o Estado, como eu disse, desde antes de nascer, mas o Geraldo Alckmin está há 22 anos governando o Estado de São Paulo. E se perguntar qual é o grande nó que o PSDB, governando tanto tempo o Estado de São Paulo, resolveu, nós vamos ter muita dificuldade em encontrar um nó que eles tenham resolvido. Portanto, é perguntar para o paulistano, no paulista, os paulistanos, em sua cidade, qual a principal política pública do Estado? O que ele tem feito? Como tem respondido os problemas sociais? Como tem respondido os problemas da educação? Educação, desde a Rosenbauer, do Mário Covas, até hoje, só tem retrocesso. Né? As escolas, em especial das periferias das cidades, que você pega as escolas mais centrais, tem um melhor tratamento. As periféricas têm um pior tratamento. O coronel disse que a polícia tem que abordar diferente no jardim e na periferia. Como assim? Como assim? Então, na verdade, quando às vezes a pessoa reclama da polícia, na verdade não é da polícia que tem que reclamar, porque não é o profissional, é a política determinada pelo governo do Estado, que determina que é assim ou que é assado. Ou seja, ausência de política. Então, isso nós temos que provocar esse debate com o nosso povo. Ó, deixa eu só registrar umas participações. Bruno e Carlos têm perguntas também. Paiva Vicente, o Mário acabou de responder. Paiva, sobre a educação, descaso na educação do Estado, acabou de mencionar um pouco aqui. Mencionar as participações do Roberto Anacleto dos Santos, Lucas Barbosa, Reinaldo Bandeira. Nós vamos fazer outras perguntas aí ao Marinho, perguntas que estão chegando, também registrar a participação do vereador Williams Bezerra, do PT de Santo André, aqui nos acompanhando. Williams, abraço. Também Adri Araújo, o Samuel Santos, a Ione da Silva Armelim, abraço, obrigado pela atenção. Walter Dias Ribeiro, Bruno, Carlos, com vocês. Vamos lá, só para aproveitar então esse gancho do Estado de São Paulo, já que você está viajando tanto, fora educação e saúde, que a gente sabe que são problemas crônicos em qualquer lugar, independente da situação. Em relação ao Estado, estou falando. Ah, bom. Não, sim, a gente faz o governo do Estado, né? Às vezes o município está melhor que o outro por questões municipais. Mas, em outras áreas, quais são as principais diferenças que você vê, por exemplo, os problemas que acontecem aqui no ABC, como, por exemplo, transporte público, a promessa do metrô da linha 18, que às vezes a gente brinca aqui na RTV que é uma lenda, que a gente não sabe quando vai se tornar realidade. Ele prometeu para rodar em 2017, não tem nenhuma estaca fincada até hoje. Então, e no interior de São Paulo, que a gente sabe que ele é muito forte, porque ele vive investindo em agricultura e tudo mais. Quais são os principais problemas? Agricultura? Assim, a gente sabe que a gente faz pequenos investimentos que acabam levando alguns votos das cidades pequenas, né? Cara, olha, chega a ser uma piada o jeito de governar do Geraldo Alckmin. É um caso a ser estudado, porque eu nunca vi um governante com a tamanha cara de pau de prometer a mesma coisa várias vezes. A algum momento essa máscara tem que cair, porque não é possível enganar todo mundo o tempo todo. Se você olhar, e aqui no ABC nós vamos encontrar inclusive exemplos disso, quantas vezes ele inaugurou placa de poupa-tempo? Ele vem para anunciar o poupa-tempo, ele traz a plaquinha. Depois ele traz o papel para assinar. Depois, dali 1 ano, 2 anos, é que vem o equipamento. Assim tem sido com as estações de metrô, ampliação das linhas de metrô. Assim tem sido na Baixada Santista, né, que o Serra chegou a inaugurar a maquete da ponte que ia ligar Guarujá com Santos. Só que inaugurou só, igual aquele viaduto que tinha ali no quilômetro 22 da Anchieta, lembra? Sim. O viaduto ficou 36 anos ali, a armação em cima da Anchieta, mas não tinha
nem a ponta de lá, nem a ponta de cá, que eu terminei, que eu achava aquilo ali uma vergonha para a cidade, era a estátua da vergonha. Eu fiz questão de terminar aquela obra, depois de 36 anos lá. Assim, o Serra inaugurou a maquete da estrutura dessa ponte. Só que até hoje não saiu. E essa obra foi prometida pelo Mário Covas. Eles não honraram nem as promessas do Mário Covas, depois de tanto tempo governando o estado de São Paulo. Se você vai para o interior do estado, é a mesma coisa, com as duplicações de rodovia, com os trevos, com as passarelas, com os investimentos que possam ser. E você falou da agricultura, ele desmontou as casas da agricultura. Então, a pequena agricultura, a agricultura familiar, padece de uma ausência de assessoria técnica por parte do Estado. Desmontou tudo. E tudo isso nós temos que provocar esse debate, né? Desnudar a prática do jeito de governar, porque, na verdade, o Geraldo Alckmin, eu falo que ele é o governador do cafezinho. Se você reclama de alguma coisa, ele chama você para tomar um cafezinho no palácio, que tem café no bule. Mas vocês têm sido testemunha, quando ele vem para qualquer cidade, ele quer, a primeira coisa que ele pergunta, onde pode tomar um cafezinho? No boteco, na padaria e tal. E vai enrolando, engabelando todo mundo com essa conversa fiada. Então, acho que nós temos que provocar que a população do estado de São Paulo reflita sobre o que eles têm apregoado. Né? Eles falam os quatro cantos com a boca cheia de planejamento e de gestão. Se tem planejamento, tem gestão, o que explica que nenhum gargalo se resolva, que nenhum gargalo se minimize, seja na educação, na saúde, na infraestrutura. A região metropolitana, vocês sabem, vocês acompanharam o Conselho Metropolitano, quantas vezes eles esvaziavam a reunião do Conselho Metropolitano, quantas meses ficava sem reunir o Conselho Metropolitano, porque os 39 prefeitos e prefeitos da região era uma grande unanimidade. A região metropolitana está se ligando uma cidade na outra. E, portanto, é preciso enfrentar de uma vez por todas, e é papel do governo do Estado liderar esse processo, tomar coragem, né, e liderar o processo para fazer integração. Integração em modalidades e integração tarifária. É necessário enfrentar esse debate para fazer com que a Anchieta deixe de ser uma avenida. A rodovia Anchieta virou avenida de manhã à tarde. Você leva 2 horas de São Bernardo para São Paulo. Eu estou padecendo quando eu não estou no interior, eu tenho de casa para São Paulo, às vezes você leva 2 horas, porque Anchieta e imigrantes lotaram. Cadê a linha 18? Que ele prometeu para 2017 estar funcionando. Até hoje, nenhuma estaca. E tenta botar a culpa no governo federal. E nós sabemos perfeitamente, porque São Bernardo, a prefeitura bancou o projeto funcional da linha 18, e em grande parte ele foi forçado por mim a fazer esse compromisso, um compromisso que ele assumiu, mas não cumpriu. Assim como não cumpriu o compromisso da compensação da obra do Rodoanel, assim como não cumpriu o compromisso de repasse com recursos para o projeto Drenar, para eliminar as enchentes do centro de São Bernardo, assim como não cumpre um monte de compromisso com o conjunto de prefeitos e prefeitos pelo estado inteiro. Então, esse é o jeito de governar o PSDB. Não tem absolutamente nada de planejamento, nada de capacidade de gestão. Tem uma grande capacidade de enrolação. Não falta recurso, porque também há aquela outra colocação que volta e meia a gente ouve, que problemas financeiros existem, problema de caixa, para não repassar recursos para municípios ou para não tocar obras que deveriam ser tocadas. E até no caso do próprio monotrilho, da linha 18, tem a classificação aí do estado rebaixado, que não teria capacidade a saúde financeira do estado de São Paulo. A linha 18 eu conheço bem a novela, porque quando eu abordei inicialmente o governador Serra, depois saiu ele assumiu o Alckmin, e a novela continuou, o secretário Portela disse, olha, nós não temos dinheiro para contratar o projeto, mas se você contratar o projeto, a gente coloca no plano de obra do Estado, nós fazemos. Na verdade, ele tentou me dizer um não, sem dizer. Eu contratei o plano funcional, a cidade bancou o plano funcional. Quando eu entrego o plano funcional, ele me pede para falar com a presidência da República para arrumar recursos do projeto básico. Eu falei, ainda no finalzinho do governo Lula liberou
34 milhões, se eu não me engano. O Estado precisava dar uma contrapartida, que ia para 40, a ordem de 46 milhões, 45 milhões, e contratar o projeto básico. Eles não contrataram o projeto básico, esse recurso foi devolvido para a União, porque eles não executaram o projeto, e resolveram, conversaram comigo, vamos botar na PPP. Tudo bem, bota na PPP, sem problema nenhum, vamos lá. Bota na PPP. Para a PPP, a Dilma, então, a presidenta Dilma, liberou 1 bilhão 800, 1 bilhão e 900, que era parte de recursos do Orçamento Geral da União, parte financiamento do BNDES. Mas, isso para compor a obra. Responsabilidade do Estado, desapropriar. Na hora faz a licitação, o Tribunal de Contas enrola um pouco, barriga, na hora que sai, que tem o vencedor da PPP, para começar a executar, o Estado não tinha botado no seu orçamento, que era de sua responsabilidade, recursos para desapropriações. Aí eles vão, nessa hora que eles vão pedir dinheiro para o recurso do governo federal para um financiamento internacional para desapropriação, o que não é costumeiro. E aí começa a botar a culpa na Dilma. E, na verdade, a culpa, nua e crua, 100%, é de responsabilidade do governo do Estado, que não tomou providência no seu planejamento e na sua competência de gestão, que eles tanto falam, de ter programado esse recurso para a desapropriação da linha 18. Enfim, na verdade, é uma grande capacidade de enrolar. E faz de conta aqui, faz de conta ali, assim como com a história do Centro de Referência do Idoso. Também é outra novela. É outra novela. Assim como a Unidade do Luci Montoro, outra novela. Enfim, é de novela em novela que eles vão fazendo um grande filme da enrolação no Estado de São Paulo, de como governar São Paulo, como enrolar o povo. Mandar uns abraços aqui, ó, Diogo Cabeça, Sérgio Virgínio, Silvia Pacola, Alexandre Melo, Bruno Coelho, você não é abraço, é a sua pergunta. Marinho, uma vez com o caso confirmado a sua candidatura para o governo do Estado, talvez você ainda encare um momento ainda diverso no Estado. Falo em termos de representatividade do PT, que na última eleição de 2016 tinha algo em torno de 70 prefeituras, acho que agora está em 7, né? E também perdeu uma boa base na bancada de vereadores ao longo do Estado. Só que no Estado, na grande São Paulo, o PT tinha 9 prefeituras. São Paulo, Carapicuíba, Embu, Franco da Rocha, Guarulhos, Mauá, Osasco, Santo André e São Bernardo. E hoje tem apenas Franco da Rocha. Como enxerga a base de apoio? Acredito que vai ser uma dificuldade a mais para uma candidatura do PT ao governo do Estado. Isso fora o fato também, historicamente, o PT tem dificuldades aqui? Ok, veja, se você analisa a evolução eleitoral, nós vamos observar que 2014 foi uma eleição muito difícil. Muito difícil. 2014, na reeleição da Dilma, já tinha muito xingamento à presidenta Dilma nas cidades, nas ruas. Era uma dificuldade danada de voto e nós caímos, nossa bancada, de 23 para 15 estadual e de 15 para 10 federais. 2016 foi o grande ponto fora da curva. Essa eleição ela tem um fenômeno que aconteceu, grandes operações da Polícia Federal, né, há uma semana da eleição, e influenciou o resultado, especialmente no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. E o PT foi muito castigado. Pessoas falaram para mim, o PT precisa de uma lição, precisa de um castigo. Depois recupera. Não, para mim, não. Se fosse você o candidato, mas no PT, o PT precisa de uma lição. Como não é você, não vou deixar passar. Mas o Tarcísio é bom. Mas o Lula também falava que a Dilma era boa. O Lula tudo bem, você tudo bem, mas enfim. Então eu acredito sinceramente que o ambiente eleitoral do PT em 2018 estará melhor do que o ambiente eleitoral que foi em 2014. Apesar desses dados estatísticos que você coloca. Porque em 2016, se você olhar bem, o maior fenômeno eleitoral do João Dória, o João que não trabalha, que diz que não é político, mas só faz política, diz que é gestor, mas de gestão da cidade não faz absolutamente nada, é só olhar o estado que anda a cidade de São Paulo, parece São Bernardo também, o pessoal tenta ser uma imitação do Dória, mas não tem o charme do Dória, não tem a mídia que o Dória tem. E São Bernardo há uma reclamação terrível da população
pela varrição de rua, cidade suja, abandonada. O que tem de reclamação em São Bernardo é impressionante. Eu não consigo ficar em São Bernardo porque o pessoal só vem chorar as pitangas comigo, falar mal do prefeito. Fala, mas a democracia é boa por isso. O pessoal pode, eventualmente, se achar que falhou, depois lá na frente corrige, vamos tocando o barco. Então, eu acredito que, se você analisar, por exemplo, o João Dória, o maior fenômeno, como dizia, quantos por cento o João Dória teve de votação em São Paulo? Aumentou de 50%, assim. Não, mas é que 30%. é que você for contar os ele votos teve- brancos e nulos. Ele teve 30% do eleitorado de São Paulo. O que reflete também o Ele desgaste da perdeu, política, né, pela abstenção. perdeu para brancos e nulos para abstenção. Ou seja, o eleitorado do PT tradicional não votou no PT, foi levado pela circunstância, pelo estado emocional, pela pressão mediática, todo dia batendo PT, Lula, Dilma, PT, Lula, Dilma. Não votou no PT, mas não votou nos nossos adversários. Ele ficou em casa, fez o seu protesto e disse para o PT: nós estamos aguardando qual a tua mensagem. E nessa circunstância tem o golpe contra a Dilma. Né? O desgaste da Dilma, perde base parlamentar. Aí o golpe da Dilma diz o quê? Vamos resolver o problema, tira o PT, a Dilma, que as coisas estarão solucionadas. Né? Bom, o que aconteceu com Michel Temer, sustentado pelo PSDB, que é o partido de maior sustentação do governo Temer, é o PSDB. Nós temos desemprego, destruição da relação de trabalho, ameaça de tirar os direitos previdenciários, tira o direito do povo sonhar com a soberania, com a mudança da regulação do pré-sal, que o Lula Dilma fez uma regulação. O resultado do pré-sal, a riqueza do pré-sal é para apostar na nossa soberania, ou seja, 75% dos royalties vai para educação e tecnologia, investimento em novas descobertas, em ciência. Um país que quer ser soberano tem que investir na educação do seu povo, tem que investir na tecnologia, tem que investir em ciência. E 25% para resolver o drama da saúde, que é traumático. Quem sofre com da saúde é o povo pobre. Ou seja, prioridade absoluta para o povo pobre. O que o governo golpista do PSDB, do DEM, do PMDB fez? Muda a regulação do pré-sal, tira esse direito de sonho de soberania do povo brasileiro para entregar para as multinacionais. Negócios. Puro negócio. O que faz, portanto, com o direito do trabalho? Caçar o direito dos trabalhadores, as conquistas históricas, enfraquecer os sindicatos, enfraquecer a relação capital e trabalho. Num país continental, onde nós temos trabalho escravo, como você pode delegar um cidadão que ele, individualmente, pode enfrentar o seu empregador sem a proteção do sindicato, sem a proteção da legislação trabalhista? Num país tão desigual como o Brasil? Não é? Falar isso na Bélgica você é de um lado, você enxerga o outro lado do país. Aqui é um país continental. Então, essas coisas todas é colocada nesse momento. Né? Então, eu acredito, sinceramente, que nós vamos recuperar. Estamos recuperando, é só olhar a preferência partidária de 2016, nós caímos para 9%. Hoje nós estamos com 20% de preferência partidária. É só olhar as caravanas do Lula. É só olhar. Por que o Lula está liderando? Eu ia até fazer uma pergunta, Marinho. Tem uma grande esperança de retomada. Até com relação a isso que você está colocando, essa última pesquisa, por exemplo, do Ibope, mantém o ex-presidente Lula na primeira colocação. Né? Olha que ele só apanha. E a gente vê, e o coloca num possível segundo turno aí com o Bolsonaro. E a gente vê também, segundo essa pesquisa Ibope, que em estados do Nordeste, por exemplo, o ex-presidente Lula lidera. E aí onde eu ia chegar, a gente já vê nomes, por exemplo, Fátima Bezerra, senadora do PT, na última pesquisa para governador do Rio Grande do Norte, por exemplo, só para citar um exemplo, ela lidera a pesquisa. O atual governador Robson Faria, do PSD, está em terceiro lugar pela última pesquisa. Isso, na sua visão, é um indício mesmo de que as coisas estão apaziguando para o lado do PT? Porque ao mesmo tempo a gente ouve aqueles, que até eu já vi aqui nos comentários alguns, PT, PSDB, PMDB, tudo a mesma coisa, aqueles descrentes com a política. E aí surgem nomes como Bolsonaro, por exemplo. Isso é alguém tentando camuflar para nos parecer, fazer parecer com o PSDB, parecer com o DEM. Nós não somos parecidos com o PSDB.
Primeiro, o PT é um dos poucos partidos verdadeiramente nacional. Tirando o PT, você vai encontrar muito poucos partidos verdadeiramente nacional. São uma federação de partidos, de lideranças, caciques do Estado que manda, que faz e desfaz. O PT é um partido nacional, tem uma lógica nacional, que discute nacionalmente e, graças a Deus, nós estamos recuperando em todo o território nacional. E no Estado de São Paulo também. É só aguardar os resultados das urnas do ano que vem. Vai ver que as coisas, o bicho não é tão feio assim como parece. E nós estamos acostumados a enfrentar bicho feio. Mas houve um distanciamento do PT em relação às camadas mais pobres nos últimos anos. Temos, inclusive, o crescimento do eleitorado evangélico, né? E que acaba formando a bancada evangélica. Inclusive, tendo uma pesquisa do Datafolha no fim de setembro, o Lula ainda lidera, né, entre os evangélicos, com 32%, mas o Bolsonaro já está com 21%. Né? Houve um distanciamento e há outros grupos políticos que estão se aproveitando desse possível distanciamento do PT entre as camadas mais pobres? O distanciamento do PT com as camadas mais pobres, entre os movimentos sociais, igual tentam fazer aparecer, só perguntar para os movimentos sociais o que os movimentos sociais preferem. Né? É de goleada a preferência ao PT e à candidatura do Lula. O que há é que você, ao ficar 12 anos governando, apanhando 12 anos, porque pega a Rede Globo 12 anos. A Rede Globo nunca aceitou que o PT governasse o Brasil. O que foi o Mensalão, senão uma tese para tentar criar um ambiente para caçar o Lula, para impeachment o Lula? É que não conseguiram criar força para isso. Mas tentaram a todo custo, essa elite comandada pela Globo, tentou a todo custo a reeleição do Lula, evitar a reeleição do Lula. Né? A persistência de caçar a linha sucessória do Lula para evitar que o Lula fizesse sucessão. Quantos falaram, Dilma não poste, o PT não tem a mesma chance, o Lula não vai conseguir repassar o seu eleitorado para Dilma. E graças a Deus o Lula teve força, fez a sucessão. A reeleição da Dilma foi difícil. A reeleição da Dilma foi o grande problema, porque o partido ficou muito dividido na reeleição da Dilma. E essa divisão persistiu e não permitiu que a Dilma governasse a partir de que terminou o seu mandato em 2014. Ou seja, verdadeiramente o PT governou 12 anos. Em 2015, ficou ingovernado, porque o Oeste não aceitou, o PSDB não aceitou o resultado da eleição. O resultado das urnas não foi respeitado. E, portanto, travaram o governo da Dilma no Congresso. Então, é isso que aconteceu e esse drama vem até hoje. Hoje é uma grande divisão do país, uma grande crise econômica e política, e não haverá solução econômica sem uma solução política. Portanto, as eleições presidenciais é altamente estratégica para reagrupar o país num processo de construção de maioria, para de novo voltar a liderar o país, governando para todos, porém com a prioridade absoluta aos mais pobres. Sim. Com prioridade absoluta a solução de infraestrutura do país. Nós precisamos avançar na educação, precisamos avançar na saúde, precisamos avançar em voltar a ter inclusão social, voltar a tirar o Brasil do mapa da fome. Nós tínhamos tirado o Brasil do mapa da fome. Ele voltou agora, a partir do golpe, a partir do resultado das eleições não aceitas de 2014, o resultado do golpe e o que está governando hoje. Portanto, a solução está na mão do nosso eleitorado, que aqui nós temos que fazer um chamado a todo mundo, com quem confia plenamente e com os descrentes. Não vou votar em ninguém. Esse é o maior erro. Você precisa observar quem pode fazer melhor pelo seu país, pela sua cidade, pelo seu estado e fazer a escolha. E não ter medo de fazer a escolha. Porque se você escolher errado, depois você tem oportunidade de 4 anos depois consertar. Eu queria pegar A carona democracia é boa por isso. nisso que você colocou, Mário. Deixa eu só mandar uns abraços aqui antes. Doraci Vitorino, Ângela Primitz, Luiz de Deus Tavares, João Lessa, Tony Zica, Maria da Graça Cabrelon, Reinaldo Bandeira, Zizinha Braga, Emerson Scherk, Ademar Clemente, pessoal todo participando aqui com a gente, Felipe Costa. Mas eu queria fazer uma colocação, tendo em vista o que você colocou. Claro, eu quero uma análise tua, pode ser até uma coisa que fique hipotética, porque já foi até, não é? Você mencionou aí a reeleição da ex-presidente Dilma. Na sua visão, e eu perguntei isso para outros nomes do PT que estiveram aqui, se não tivesse optado pela reeleição da Dilma e o Lula tivesse sido de fato candidato ali como pregaram, talvez a situação do PT teria sido diferente. E eu aproveitaria para colocar, já que a ex-presidente Dilma não está mais no comando do país, e vamos trabalhar com a hipótese de que o ex-presidente Lula consiga ser candidato, para o PT é melhor chegar nesse cenário com o presidente Temer com uma
rejeição aí enorme, uma aprovação de apenas 3%? Se o Temer pensasse no Brasil e no povo brasileiro, ele lideraria para uma antecipação das eleições, teria feito isso. Teria antecipar a eleição um ano, teríamos, portanto, esse ano estaríamos fazendo a eleição agora e resolveria o problema do país mais rapidamente. Mas, infelizmente, o Temer não tem compromisso com o povo brasileiro, não tem compromisso com o Brasil. O compromisso dele é com os valores que levaram ao golpe, que é o que está acontecendo, golpeando direitos dos trabalhadores, a soberania nacional, entregando o Brasil. É isso que ele assumiu o compromisso e ele está sendo eficiente dentro dos compromissos que ele fez. Tirar o Temer, não tirar o Temer, não tem muita diferença hoje. Porque tirar o Temer e botar o Rodrigo Maia, o que resolve? O Fufuca lá, o não sei quem, ser o substituto no eventual viagem do Rodrigo Maia, é uma esculhambação. Então, o que resta a nós estamos focados e temos certeza. E a pergunta para nós, será que Lula vai ser candidato? Isso não está colocado, Lula é candidato. Nós temos toda a convicção que ele é candidato, chegará candidato legítimo para o povo brasileiro escolher. Né? Só o povo pode eventualmente falar, não queremos o Lula de novo. Mas pelo que diz as pesquisas e a receptividade do Lula por onde passa, é que o povo deseja, tem esperança. Ele sonha o sonho do povo brasileiro, e o povo brasileiro sonha com o Lula voltando a governar o Brasil. E acredito sinceramente que a maior liderança que o Brasil dispõe hoje para conjugar com prioridade absoluta, governando para todos, com capacidade de dialogar com os diferentes e com os divergentes, é o presidente Lula. E esse é o melhor para o Brasil. Foi um erro para o PT insistir na reeleição da Dilma? Por que ele chega candidato? Porque se você olha a sentença do Moro, sentença esdrúxula, onde o Moro admite que não tem provas. Se não tem provas, não teria como condená-lo, mas politicamente ele o condenou. Quem tem convicção é convicção política, jurídica você não tem convicção, você tem provas para condenar ou não. E a lei é clara, você condena com provas. Delação não vale para condenar. Portanto, tem certeza que as instâncias superiores vão reverter a decisão do Moro, portanto, o Lula chegará candidatíssimo, tranquilo, e podendo assumir como presidente da República e liderar o sonho do povo brasileiro. Essa é a minha convicção, é a convicção do PT. 2014 está passado, o passado não resolve. Não tem como voltar ao passado. Sim. Foi, tá certo? Não tem. Você pegou um tomate, você comeu aquele tomate, você não vai comer aquele tomate, não. Você pode comer outro tomate, mas aquele já foi, você não tem como comer mais. Não volta. Se não volta, é bobagem, a gente perde tempo com isso. É evidente que eu acredito sinceramente que o Lula teria liderado diferente que a presidenta Dilma liderou. Agora, vamos sempre registrar, tirar uma mulher honesta, sem absolutamente nenhuma denúncia de corrupção, para colocar um corrupto, confesso, na cadeira dela. É interessante para o Lula fazer uma composição com o Ciro Gomes, fazer algo semelhante que acontece no Uruguai, da frente ampla, se não me engano. Como está essa composição do Lula nessa candidatura, já que você deixou enfaticamente claro que não há plano B, não há plano B. O Lula é o virtual candidato do PT em 2018. Eu vejo o Ciro como um bom candidato para nós compor no segundo turno, se tiver segundo turno. O Lula hoje pode criar a condição da eleição primeiro turno. Agora, o Ciro, ele deseja ser candidato. Nós não sentimos a vontade de pedir para ninguém que deseja ser candidato para não ser candidato. Evidente que a gente gosta do Ciro. Agora, o Ciro não nos representa numa eventual candidatura no primeiro turno. Né? Porque era o desejo do Ciro, que ele tirasse o Lula para apoiá-lo. Isso não vai acontecer. Você não tira um líder para apoiar um outro, tá certo? Tem lá um cavalo na corrida, apostando na corrida, você, não, tira esse aqui porque quero apostar no terceiro, no quarto. Não existe. Tá certo? Vai apostar no primeiro. E o nosso líder, em conteste, é o presidente Lula. Agora, eu vejo o Ciro como um candidato, porque assim, terá eleitores do Ciro que não votarão no Lula no primeiro turno. Então, a candidatura do Ciro, evidentemente, que para nós era boa. Né? Agora, vamos imaginar que por obra do destino, que a Deus pertence, o Ciro ultrapassa e é o primeiro colocado, o Lula não vai para o segundo turno, vai ao Ciro. É evidente que nós apoiaríamos o Ciro nessa circunstância. Da mesma forma, nós desejamos, se o Ciro for, se o Lula está no segundo turno, o Ciro não, que o Ciro nos apoie no segundo turno. Né? Para isso vale 2 turnos. É no segundo turno fazer uma recomposição
que represente a grande maioria do povo brasileiro, para criar as devidas condições do Brasil voltar a ter uma maioria que volte a colocar o Brasil no destino do desenvolvimento, geração de oportunidades, geração de empregos, como geramos no governo Lula 22 milhões de empregos em carteira assinada, que levou a geração de superávit na Previdência. Agora, a Previdência tem déficit evidente, 14 milhões de desempregados de 2015 para cá, são 14 milhões a menos de contribuintes. Isso gera déficit em qualquer conta. Muita gente comentando, só um minutinho que eu já te passo a palavra, muita gente comentando o cenário local, querendo saber sobre São Bernardo, nós já vamos entrar nesse assunto, com certeza. Quero até registrar aqui, mandar um abraço para a vereadora de São Bernardo, Dona Anice, que está nos acompanhando também, já esteve aqui comigo na RDTV, e Carlos, com você. Mas ainda nessa questão do vice, o Lula teve um vice, o José de Alencar, que às vezes criticava, às vezes não, mas estava junto dele ali em todos os momentos. A Dilma teve um vice que largou ela na primeira oportunidade que teve. Como o PT está lendo essa história do vice do Lula? Pode ser chapa pura? Tem algum partido que você vê que possa ter um nome que possa compor com o Lula logo no primeiro turno? Tem, vai ter gente. Vamos ver se talvez nós tenhamos até que falar, bom, isso aqui não dá. Veja, o Lula é uma candidatura forte, que o pessoal me perguntava hoje numa outra entrevista, qual a composição em São Paulo? Você viu o PMDB na tua composição em São Paulo? Não. Porque o golpe veio do PMDB paulista. Então não cabe PMDB numa composição PMDB paulista. Agora, pode ter PMDB por aí fora que vai apoiar a candidatura do Lula, vocês têm dúvida? Então, eu creio que tanto o PMDB como o PSB, o PSB paulista tem candidato, apoia o Alckmin, né? Claro isso, mas tem estados aí do PSB que vai ter liderança do PSB apoiando o presidente Lula. Da mesma forma que nós temos que cuidar com carinho de qual o perfil do vice que vem agregar especialmente dialogando com segmentos que nós aí sim nos afastamos. Não foi da base social, não foi dos pobres, nós afastamos da elite empresarial, houve um certo afastamento da elite empresarial, que nós temos que recompor de alguma forma. Né? Então nós temos que pensar com um vice que vem agregar nesse sentido. E o Zé de Alencar foi uma excelente, excepcional experiência. E a minha impressão é que ele criticava que o Lula não podia criticar. Então ele fazia até, cumprir ali uma tabelinha quase que perfeita, né? Porque um governo, às vezes tem disputa interna também. Sim. E às vezes o presidente da República não pode falar coisas que o vice pode. Que o prefeito não pode falar, que o vice pode. O governador não pode falar, que o vice pode. Né? Porque o presidente da República tem compromisso com a institucionalidade. Tem compromisso com pensar nos resultados de uma declaração do presidente da República, pensou na Bolsa de Valores. Então, era uma divergência, que talvez não tivesse tão divergência assim, mas eu vejo o Josué, filho do saudoso Zé de Alencar, como uma boa alternativa de vice do presidente Lula. Então, mas é cedo para definir o vice ainda. Nós temos até março, inclusive, para pensar eventuais mudanças partidárias. Vai ter aí nos últimos, eu acho que no início do ano que vem vai ser uma mudança de partidos que vai ser muito interessante. Vamos aguardar. Marinho, a esquerda, se a gente falou de movimentos sociais, de aproximação com a elite também, mas a esquerda precisa estar mais unida na sua visão no ano que vem? A esquerda precisa estar unida, está relativamente unida. É evidente que você tem que respeitar partidos de esquerda que deseja crescer partidariamente, uma candidatura majoritária, evidentemente, que faz crescer o partido. Então, a gente não pode pedir, seja para um PSOL, seja para um PDT, não ter candidatura, eles têm o direito de ter. É evidente que nós gostaríamos que todos estivessem com o Lula no primeiro turno, mas nós respeitamos as candidaturas e é possível, plenamente possível, um processo de unidade no segundo turno. Para isso serve 2 turnos. Se fosse um turno só, aí teria até uma certa uma ordem de debate até moral para estar todo mundo junto e tal, mas num segundo turno, a lógica do segundo turno, você pode criar condições de partido se apresentar com o seu ideário, com a sua filosofia, com o seu projeto estratégico, ideológico, se apresentando a todo o eleitorado, buscando crescer, porque isso faz parte da regra do jogo democrático. Todos os partidos têm o direito de querer crescer. E no segundo turno compõe uma linha de pensamento majoritária para o país,
de forma a congregar um pensamento que busque criar condições de governar, coisa que faltou a condição para a presidenta Dilma. Foi uma eleição muito dividida, né? E essa eleição dividida levou a um estrangulamento parlamentar que não deu condições para a companheira tocar o segundo mandato. José Carlos da Silva, Rodolfo Rodrigues, abraço para você, Vanessa Paz, Gislane Salles dos Santos, André Ribeiro, Lucas Rediglo, Drica Costa, Marcelo Persiani, Wagner Agostini, abraço para vocês que estão nos acompanhando aqui nessa entrevista com o Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo e atual presidente estadual do PT. Marinho, eu queria só voltar na história do anúncio aí da tua pré-candidatura a governador de São Paulo. De uma certa maneira, já há uma antecipação. Você já vem com um bom período de antecedência falando no seu nome. Afinal, nós estamos falando aqui da tua pré-candidatura. Na tua visão, isso estrategicamente funciona? Mas onde eu quero chegar? Muitos disseram que você demorou para divulgar o nome do seu candidato à sucessão aqui em São Bernardo, Tarcísio Secoli. Você acredita que houve uma demora mesmo? Esse pode ter sido um dos pontos de falha, além de toda a conjuntura política, eleitoral, porque você tinha uma aprovação muito alta, não é? E algumas pesquisas até apontavam o Tarcísio aí com uma faixa de 8% a 12%, e mesmo com esse atraso que muitos colocaram, ele chegou aí numa casa dos 20% praticamente. O fenômeno da eleição de 2016 é um fenômeno, é um ponto fora da curva. É evidente que poderia ter antecipado o nome do Tarcísio. Quando se perde, tem um monte de desculpas da derrota. Quando se ganha, parece que está tudo certo, né? Ganhou, está tudo certo, não tem erro. E às vezes você tem vitória com muitos erros. E às vezes você tem derrota com tudo certinho, mas teve a derrota, tá certo? Às vezes o time vai lá, entra em campo, joga, tal, a bola bate na trave e não entra, chuta, passa raspando e não entra, o goleiro, o adversário pega tudo. Mas o time jogou certinho e perdeu. Levou um gol lá no contra-ataque e tal. Na política também às vezes acontece isso. O fenômeno de 2016 foi um fenômeno que criou uma situação onde o eleitorado não queria ouvir o PT. Sim, que nem no segundo turno. Né? Então, o PT, o pessoal não queria ouvir. Então, muita gente falaram para mim, eu não vou, se fosse você, eu ainda votaria, mas é no PT, eu não vou votar, o PT precisa de uma lição. Desse jeito, o PT precisa de uma lição. Ou seja, a pressão mediática nacional, estou falando aqui da local, foi tão forte na cabeça do eleitorado que criou efeito manada, criou efeito onda. Criou efeito onda que o PSDB se beneficiou desse efeito onda. Né? Enfim, o que é lamentável é que os vencedores não estão fazendo jus ao resultado eleitoral, mas se você olhar também em São Bernardo, o prefeito foi vitorioso com 34% do voto eleitoral. A maioria não votou nos atuais prefeitos. Você vai encontrar pouquíssimas cidades que o prefeito tem mais de 50% dos votos. Não chegou a 50% dos votos. Enfim. Então é um resultado, é uma eleição que não se compara com nenhuma outra. Não se compara. Você falou duas vezes de castigo, as pessoas te falavam que precisavam dar um castigo no PT. Além da questão midiática, o próprio PT não cometeu algum tipo de erro ali para chegar nesse ponto? Porque, por mais que a mídia tentou abafar o PT ali o tempo todo, não é possível que o PT também não tenha cometido seus errinhos básicos ali. Evidente que se comete erros. Aliás, não tem absolutamente ninguém na vida que possa dizer, não, nunca cometi um erro. Se nunca cometeu, nunca fez nada. O baita não importa, é mentiroso. Erros se cometem. Agora, os erros, o castigo ao PT não veio pelos erros, veio pelos acertos. O castigo do PT veio pela pressão do debate nacional, que foi de contrapor o projeto que o PT representa. Foi de priorizar os pobres. É tão verdade que quem tirou o PT, o que está fazendo? Está governando para os pobres? Ou está governando para os ricos? Se você olhar a estatística, há um crescimento dos ricos nessa fase aqui. Né? Há um crescimento do número de bilionários brasileiros nessa fase aqui. Né?
e os pobres caindo brutalmente a sua participação na riqueza nacional. Então, isso demonstra a razão do golpe, não foi pelos erros do PT. Se fosse pelos erros do PT, o Temer já tinha caído. Porque vá assim, qual governo, confesso, corrupto como o governo Temer? E por que ele segura? Porque é uma pactuação da elite para segurar esse governo. Porque está respondendo à sua expectativa. Qual a sua expectativa? Tirar direitos, fragilizar os sindicatos, fragilizar as lutas sociais, entregar a riqueza nacional, petróleo, terras, concessão. Então, é isso que estava em debate. Não eram os erros do PT, porque eu posso enumerar um conjunto de erros do governo Dilma. Eu posso enumerar, ver os erros eventual da minha gestão do Grande, do Donizete. Agora, esses erros não estão nessa mesa de análise aqui. Não foi isso que a Globo analisou. Não foi isso que o Ministério Público, o Judiciário, a Polícia Federal analisou. Não foi nada disso aqui. Foi transformar o PT em quadrilha, em bando de ladrão, que agora está se confirmando quem é que está roubando a Petrobras. Não é o PT. É só olhar. Bom, o Reinaldo diz aqui muito boa a entrevista do